A paz do Senhor Jesus, o pastor Rony aqui. A paz do Senhor, pastora Beatriz aqui. Sejam bem-vindos no nosso canal Palavras de Vida. Quase que não sai. Falta muito trabalho, muitas coisas, né? O último domingo a gente não gravou vídeo, mas nós estamos de volta hoje aqui, quarta-feira, dia 12 do mês de julho de 2023, para trazer para vocês mais uma pequena porção da palavra de Deus. Esperamos que seja útil para vocês que assistem, para que possam compartilhar a outras pessoas, para que nós possamos levar essa palavra de vida, levar essa palavra de salvação a todo aquele que pode ouvir, a todo pecador. Não é isso? Em nome de Jesus. Qual é o texto hoje? Hoje eu deixei por conta dela. O texto hoje encontra-se em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 28, mas não vou ler. Vocês gostam quando eu leio, porque eu erro tudo, invento palavras que não existem. Nunca vi isso acontecer, vocês viram aí? Não, nunca. Mas eu não vou ler, por quê? Porque esse texto tem um versículo-chave. Então a gente vai falar desse texto, porém, vamos ler só o versículo-chave, que é o versículo 7. João 8, Versículo 7. verso de número 7. O texto é do verso 1 até O 28. o 28. Quase o Novo Testamento todo. Agora vamos aqui para o verso de número 7 de João capítulo 8. Nosso pastor Rony pode ler, por favor? E tá de óculos, né? Vamos lá? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Isso aí. Vamos orar? Amém. Em nome de Jesus, rogando ao Espírito Santo de Deus que se faça presente para que nós possamos alcançar, né, a melhor parte, a revelação da palavra do Senhor. Oremos. Deus e Pai, te bendizemos e agradecemos por tua bondade. Senhor, não temos como mensurar tamanha graça que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Pai querido. Mas nós sabemos que o Senhor bem perto está. A tua palavra diz, Pai amado, daqueles que te buscam, Senhor, da alma, Pai querido, que busca a tua face. Por isso, Senhor, nós aqui estamos, na tua presença, te louvando, aprendendo mais da tua palavra, para propagar aquele que precisa ouvir, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tinha pensado num título, mas agora o Espírito Santo me deu um título melhor do que eu havia pensado. Maravilha! Isso vai entrar no... E aí ele faz uma pergunta para mim e faz uma pergunta para você. Você pode acusar alguém? E aí? Esse texto fala da mulher adúltera que é pega no flagrante lá. E se ela estava no flagrante, isso quer dizer que tinha alguém com ela, certo? Ela não estava sozinha. Pegaram ela no flagrante de adultério. Então ela tinha uma companhia. Só que eles pegaram só a mulher e levaram a mulher doidinho para apedrejar a mulher, para matar a mulher, né? E o que acontece? Quando eles levam essa mulher e começaram a humilhar a mulher, né? Eu imagino que eles começaram a falar um monte de coisa, porque abre um parêntese aqui, a gente comenta o seguinte: não basta para o homem somente acusar, né? O homem, ele tem uma necessidade não somente de acusar, como de humilhar. Tá falando de mim? Não, tô falando do homem. Ah, bom, que você falou olhando para mim, o pessoal já fica pensando como? Então... Cuidado! Então, não basta somente acusar. Você fez isso. Não, tem que humilhar, tem que botar a pessoa para baixo, tem que dizer... Chamaram ela de bonita? Bonita, linda. Você ia falar loura? Cuidado! Né? Entendeu? E não basta só julgar. Então, eles levaram, e quando eles
perturbaram bastante o juízo da mulher, botaram ela bem desesperada. Eles perguntaram para Jesus, né? E aí, o que tu tem a dizer sobre isso? Aí diz o texto que Jesus estava lá, olha só que interessante, ele começou a escrever, e isso é muito fantástico, porque ele estava escrevendo com o dedinho dele no chão lá, né? Estava lá escrevendo. O que será naquele momento que Jesus escreveu? Verso 6, né? Mas isso diziam eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Será que ele escrevia? O que será? Né? O resultado do Campeonato Brasileiro. De futebol? Sim, quem seria o campeão MMA? na próxima década? Será? Será que foi isso? Eles queriam pegar Jesus de qualquer forma, eles queriam dar um jeito de acusar Jesus de qualquer coisa. É óbvio que para eles não ia bastar somente acusar, eles queriam humilhar, denegrir a imagem do Senhor. Só pelo fato deles terem levado ela até ele, já dá para entender que tinha má fé nessa história. O verso de número 6 fala, não é? Aqui no verso 5 diz, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí eles diziam isso para tentar, no verso 6, mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Engraçado é que eram escribas, eram fariseus, eram pessoas que não aceitavam o testemunho de Jesus como Filho de Deus, como Salvador, e mesmo assim foram até lá e levaram ela para ele. Olha aqui no verso de número 4, o que diz? E pondo-a no meio, João 8, verso 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, chamaram a Jesus de mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Aí o restante a gente lê o verso 5 e 6, o que aconteceu. Eles levaram ela até ele, não confiando, eles não confiavam. Ok? No testemunho de Jesus, na pregação de Jesus, tanto que lá Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor, falava acerca de Cristo, que pregava, e aqueles que eram os doutores da lei não recebiam essa palavra. Pegaram e levaram para ela. Com que intuito? A Bíblia diz, verso número 6, diziam isso eles tentando-o para que tivessem de que o acusar. Interessante é que a Bíblia fala por intermédio de Tiago que ninguém sendo tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, portanto ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado segundo a sua própria concupiscência, ou seja, o nosso adversário é que faz isso. Ok? Então, se o trecho diz que foram tentar a Jesus, a gente não vê que é uma aprovação vinda de Deus para ele. A gente vê que realmente era um laço do maligno tentando prender os pés do nosso Senhor. Mas, e como no versículo 4 fala sobre a lei de Moisés, eles pensavam assim, vamos embora falar da lei de Moisés, que de repente ele nem sabe quem é, não sabe de nada, mas o Senhor A lei de Moisés manda matar, só que lá em Levítico 20, versículo 10, fala que a lei de Moisés manda matar os dois. Não é só a mulher? Não, porque os dois estavam cometendo adultério, não era só a mulher, então tinha que matar os dois. Mas aí eles jogaram esse laço, vamos dizer assim, para que Jesus falasse qualquer coisa tipo, é verdade, então vamos acusar logo essa mulher, vamos acabar com essa história. E aí Jesus vem com dá uma rasteira neles, que Jesus era desses. Cortou as pernas dele. Jesus era desse. Cuidado, quando você pensa que você está lançando uma palavra para confundir Jesus, não faça isso. Jesus, ele não se confunde nunca. Jesus vem e fala assim, uma frase fantástica, que ele fala, então vamos fazer o seguinte, se quem não tiver pecado, quem nunca errou, quem não adulterou, quem não falou mal dos outros, quem não jogou... Rapidinho. Será que não era isso que ele estava escrevendo, não? Podia ser. As obras da carne, lá em Gálatas 5, de 19 a 21, fala das obras da carne. Não é? Já pensou? E aí ele estava escrevendo, pensa.
Será? Pensa, neguinho, olhando assim. Será que ele mandou dar uma fila? Faz uma fila aí. Vamos ver, olha que aí, o pessoal olhando assim que ele estava escrevendo, falei, "Ih", aí joga pedra fora. Se nunca aconteceu isso aqui contigo, se nunca fez, pode apedrejar. Aí eles começaram a jogar essas pedrinhas E a lista fora. é grande. A lista é grande. A lista é grande. E é muito complicado, porque você pode julgar alguém. A Bíblia diz que quando a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque às vezes a gente pensa que está tão bem na fita e a gente vê que a gente não está assim, porque a gente se acha tão mais do que alguém. Eu posso me achar mais do que o pastor Rony e ele pode se achar mais do que eu. E aí, mas só que quem sabe a verdade é o Senhor e nós, né? Porque eu sei como eu ando e você também sabe como você anda. Então, cuidado quando você tentar julgar alguém, quando você tentar lançar uma palavra que acha que vai confundir o Espírito Santo, Jesus, porque ele vai sempre falar para você a verdade, porque ele é a verdade. Então, não tem como a gente tentar enganar a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Não tem como fazer isso, gente. Aquela mulher pensa no desespero dela, jogada lá no chão, esperando ser apedrejada, esperando a morte por um erro que ela cometeu, mas ela não cometeu sozinha. Ela não estava sozinha. Quem sabe até aquele que estava com ela não era amigo daqueles que estavam ali. Será que tinha alguém? Ou... Será que ele fazia parte daquele grupo? Ou, de repente, alguém daquele grupo ali já conhecia ela também de outras, né? Então, foi complicado. Quando Jesus falou, ó, se você não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Meu Deus, a mulher... Forte. A mulher deve ter fechado o olho e falado, agora vem uma bem na minha testa. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Ele podia. Entendeu? Agora vem uma na minha testa. O que aconteceu? De um a um, eles foram saindo. De fininho. De fininho. E jogando as pedras no chão. E no versículo 12, Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Aonde ele chega não tem escuridão, não tem treva, não tem mentira. Quando ele chega, tudo é dissipado, tudo é colocado às claras. É por isso que eles meteram o pé, porque a clareza, a luz do Senhor Jesus já estava brotando e eles ali já começaram a ver que eles não tinham condição, poder e nem autoridade para lançar sobre aquela mulher pedra alguma. Né? Romanos capítulo 14. Eu estava aqui de cabeça baixa, me lembrei agora. Eu trouxe aqui não sei por quê. Ela tinha colocado um tema diferenciado. Então, como Deus mudou agora para ela, o nosso pensamento teve que mudar acerca de algumas coisas. Então, eu achei que Romanos capítulo 14, a gente não quer ser muito extenso no vídeo, não. Eu quero que você ouça comigo, lê comigo aqui, do verso 1 ao verso 12. Pega a tua Bíblia, se você é crente, você tem uma, né? Esse tem, você lê. Diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, Romanos 14, eu falei 12, eu falei 14. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro é fraco, come legumes. Outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus é o que recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Ou seja, o servo de Deus, ele não está em pé por você ou por mim ou por qualquer outro, ele está em pé por Deus. Porque ele o colocou de pé, ele o salvou, ele o redimiu. Cristo fez tudo isso, não eu nem você. Vamos ler mais?
Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. A gente está falando de alguém que, de repente, coxinha entre dois pensamentos, que é fraco em alguma coisa, que naquilo que você é forte, talvez eu não seja. Naquilo que a pastora Beatriz tem mais paciência, talvez eu não tenha, ou vice-versa. Por isso, a Bíblia fala que existem vários membros de um corpo só. Você consegue entender? As orelhas não têm a mesma função da mão, ok? O nariz não tem a mesma função do pé. Cada um tem uma função diferente. Eu posso, já aconteceu comigo, eu já fiz, dentro de uma churrasqueira, pegar um carvão, tirar de um lado, uma brasa viva, meter a mão assim rapidinho e colocar. Se eu fizesse isso com a língua, imediatamente eu me queimaria. Porque o órgão é mais sensível do que esse aqui. Então, o que a mão pode fazer, a língua não pode, mas o que a língua pode fazer, a mão não pode. Você consegue entender isso? É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos ler mais um pouco? Verso 5. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Vamos ler mais um pouco. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Ou seja, nós temos um soberano sobre nós. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Olha isso. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Verso 10, parte final. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. E o verso 12 diz, para a gente encerrar esse texto: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É claro, evidente, que eu posso auxiliar aquele que está fraco. A Bíblia diz que eu, o forte, suporto o fraco. Mas a Bíblia diz em amor. Em amor. Mas eu não consigo ver alguém que julga e condena, porque quem julga para me faltou a palavra agora, para uma sentença. Quem julga para um juízo, ou para bem, ou para mal. A pergunta é, está dentro desse texto, nós temos condição de fazer isso? Porque a Bíblia diz que aquele que não comete pecado, aquele que diz que não comete pecado, ele é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. Então, se eu sou um pecador e vejo alguém cometendo um pecado, o que eu faço? Satanás, está amarrado, não é assim? Olha aí, está entrando lá, fulano de tal. Assim. Irmãos, a gente precisa tentar entender isso. Porque às vezes é muito complexo, fica muito complicado, mas a gente precisa entender isso. Porque pegaram a mulher em flagrante adultério e já tinham a sentença em seus corações. Ela vai morrer. Agora a gente quer matar alguém junto com ela. Ela não vai sozinha. Tentaram levar Jesus em vez do companheiro dela. É isso aí. Deu para entender? Todo mundo ali conhecia de lei. Os maiorais da lei estavam naquele meio. Tinha uma turma junto também que ia só pela farra. Como tem em todo lugar. Tem gente que vai na igreja só para comida, tem gente que vai para bagunça. É assim que funciona. Mas não quer saber, ainda tem uns que vão só para atrapalhar. Infelizmente, essa é a realidade. Na igreja tem.
vai para ver o que vai acontecer. Já ouvi vários testemunhos de vários pastores pregando em igrejas grandes, e o camarada chegava na hora da palavra e dizia assim, não sai agora não, principalmente a turma que fica no altar cantando, os músicos. Gosta de ser ouvido, gosta de falar alto, mas na hora da palavra vai lá para fora, vai para a cantina, vai para não sei onde, vai para não sei o quê. Eu escutei um pastor ministrando uma vez, ele falou, não, fica aqui, escuta aí. Os caras disseram, vamos ver o que vai sair dali. E apanharam igual boi ladrão do Senhor. Até demônio, tem endemoniado, tinha, cantando no altar. Você não vai pensar que é brincadeira, não, porque é real. Tá certo? A Bíblia diz que quem vai apartar a ovelha do bode, ou o bode das ovelhas, vai ser Cristo naquele grande dia. Isso não cabe a nós. Não cabe a nós. O joio vai ser arrancado, o trigo vai ser colhido, mas isso pelo dono da seara e não por nós. Mas tem muitos de nós que acham que é dono de alguma coisa. Meu irmão, eu não sou nem dono de mim, quem me manda é ela. É verdade. É nada, não é verdade nada, eu falei brincando. Você tinha que concordado comigo no contrário, mas é o contrário. Não, fala, não, é verdade, quem manda assim. Não, era pra você ter falado, não, irmãos, é ele que manda e tal, você devia ter falado. Mas enfim, vocês conseguem entender isso? É sério, isso não é brincadeira. E o que a pastora Beatriz está falando aqui é uma realidade. Vieram para condenar a mulher, não. Vieram para executar a sentença, ela já estava condenada. A lei dizia que ela estava condenada. Ok? Só que a Bíblia diz que pela lei ninguém se podia salvar. Mas Jesus, em semelhança da carne do pecado, olha isso, condenou o pecado na carne, aleluia. E por conta disso, hoje nós temos salvação. Quanto tempo ainda a gente vai demorar para aprender essas coisas? Quanto tempo ainda a gente vai demorar para saber que o Senhor é um só, o Salvador é um só, porque eu não tenho condição, eu posso até entregar minha vida por amor de alguns, e a Bíblia diz que não há amor maior do que esse, mas mesmo eu entregando a minha vida por amor a alguém, a salvação desse alguém não vai ser por intermédio da vida que eu entreguei, porque alguém já fez isso, você está entendendo? Jesus já entregou a vida dele. A cédula que era contra nós, Paulo fala, já foi cravada na cruz. Está aqui em Romanos mesmo, não lembro onde agora, não tem problema. A cédula que era contra nós, Jesus já cravou lá na cruz. Então não existe outro Salvador. Eu não tenho como salvar ela, nem ela a mim. Mesmo sendo nós dois um corpo só, está escrito. Uma carne só. Olha isso. Vamos entender. E eu também não tenho condição de julgar ele, e nem ele a mim. Não tem não? Não tem nada. Ah, eu não? A Bíblia está escrita aqui, ó, em 1 Vou me lembrar disso, hein? 1 Coríntios 11. Aquele texto que a gente lê lá na hora da Santa Ceia. Eita, não tem isso não? Tem isso na Bíblia? É, aquele texto. No versículo 28 fala, examine-se, pois, o homem assim. Ele está escrito assim, examine-se, pois, o homem, a sua esposa, o seu amigo, o irmão do lado, examina o pastor, examina teu vizinho. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, examine-se. Eu tenho que me examinar, eu tenho que saber onde eu errei, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei, como eu agi, tudo isso. Irmãos, é muito trabalho a gente examinar os nossos erros, a nossa vida. É muito trabalho. Pra quê? É melhor ainda vou examinar dos outros ainda. Não, já não dou conta da minha. Então, mas eu já não dou conta da minha vida, não vou prestar atenção na vida dos outros. Vou examinar o outro. Sabe por quê? Porque é mais fácil eu chegar e falar assim, ó, aquele ali, ó, fala, aquele ali, ó, faz, aquele ali, ó, do que eu chegar e falar assim, ó, eu faço, eu falo, eu... Igual Paulo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo da morte? Paulo falou. Isso é muito difícil fazer, gente. Examinar nós mesmos é muito difícil. É muito mais fácil examinar o outro. Não existe pastor com autoridade para impedir você de tomar ceia. Porque a Bíblia diz que esse exame é individual. Você está entendendo? Cada um com si. Eu nunca vi acontecer. Um pastor está lá, dá o diácono, vai servir ceia, a pessoa vai botar a mão e ele tira a mão daí. Não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Não vai ter. Ok? No caso da criança, o pai vai vigiar ela, certo?
E aquele que acha que pode, faz. Porque a Bíblia diz que quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Ele não vai condenar o pastor que passou a ceia lá perto dele, não vai condenar o diácono que estava na porta, não vai condenar a própria pessoa, ela mesma. Vai fazer isso para a sua própria condenação. E a gente precisa entender isso aí. É desse jeito. E no versículo 28, Jesus fala assim, impressionante quando ele fala assim. 28 de João. 28 de João. João 8. Então, vamos voltar lá no João? João. Pode ler aí. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. É isso? É. Sabe o que eu imaginei nesse trecho? Jesus, o pastor está aqui, pode me corrigir. Quando vocês me levantarem, eu imaginei ele na cruz. Quando os soldados colocam ele, sabe? Levanta aquela cruz com o Senhor Jesus crucificado. Toda aquela dor que ele sentiu. Tudo aquilo. E ele deve ter reclamado a beça, não reclamou não? Não reclamou nada. Xingou? Não reclamou não? Ele não abriu nem o olho e falou assim, ó, foi por você aí. Não chamou não o cara do martelo? Ah, Satanás, arreda para trás. Não falou não? Ele não falou nada. Pois é. Então ele fala, quando vocês levantarem o Filho do Homem, aí vocês vão saber quem eu sou. Porque nesse João 8, aqui falam que alguns daqueles fariseus acreditaram em Jesus, outros não. Bem-aventurado foi aquele que acreditou, né? E outros não acreditaram. Mas para aqueles que não acreditaram, ele lançou essa, ó, quando vocês me levantarem, vocês vão ver quem eu sou, da onde eu vim, quem foi que me enviou. Parou para pensar no que aconteceu naquela crucificação? Isso mostra que eu preciso aprender muito. Parou. Às vezes com tão pouca coisa a gente pensa tanta coisa ruim, fala só Jesus na causa. E julga o irmão Aí. e fala, não pode, gente. Jesus aqui, ele nos mostra uma misericórdia, um amor tão grande. Por que eu não posso ser assim? É muito difícil, né? Exercer misericórdia. Tanto pode quanto deve ser assim. O problema é que é difícil alcançar isso, É né? muito difícil. Mas quando a gente alcançar isso também, a gente vai estar pronto para ir embora desse mundo. Essa é que é a realidade. Filipenses no capítulo 2 fala que de sorte nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, achado na forma humana, ele foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, são estágios, são passos, ok? Ele alcançou, passou o tempo, a gente ainda não. Porque a Bíblia diz que também Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai acontecer conosco, que a Bíblia diz que nós vamos julgar as nações junto com o Senhor, e todo mundo vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus, só que nós vamos estar do lado dele. A igreja de Cristo vai estar do lado dele. Então eu acredito que até esse dia a gente vai passar por provações, por problemas, por isso que a Bíblia diz que nós somos pecadores, só que a gente tem que entender que os nossos pecados podem ser perdoados assim que nós confessarmos a Cristo e buscarmos abandoná-lo, né? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandona alcança misericórdia, mas aí da parte aceita Cristo como Salvador passa a viver sob a graça de Cristo, mas aí é um outro tema para um outro dia. Pastora Beatriz, 30 minutos aí, quase. Para encerrar a minha fala aqui, Jesus fala para aquela mulher assim, depois que sai todo mundo, né? Jesus fala para ela assim, mulher, olha o teu redor aí, tem alguém que te condenou aí? Cadê aí o machucado da pedrada? A mulher, eu imagino aquela mulher abriu um olho só. O suspiro que ela deu. Olhou e falou, Então, eu vou te falar uma coisa. Existem pecados que realmente ninguém vê. Existem pecados que são notórios, né? Mas existem coisas que a gente faz, mas que ninguém vê. Nem o marido, nem o pai, nem o filho, ninguém. Só Jesus. Só Ele vê.
Então, para você, eu quero te dizer uma palavra. Jesus é a luz do mundo. Não se esqueça disso. Aleluia. Porque se ele chegar na tua vida, toda treva vai ser dissipada. Então não tenha medo. Não tenha medo de confessar ao Senhor os teus erros, os teus pecados, porque é muito difícil viver nessa terra sem pecar. É muito difícil. A gente peca todo dia, toda hora. Mas a gente tem que entender que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele está perto da gente, ele está com a gente. E se a gente errar, a gente pode chegar para ele e falar assim, caramba, eu errei, sabe? E ele vai nos ajudar, ele vai interceder por nós, ele vai chegar lá no céu e vai falar assim, eu penso assim, tá? De repente os meus pensamentos são como de criança, porque eu gosto de mostrar para as crianças dessa forma. Às vezes a gente está orando, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a gente não tem como entender. Então, pensa, quando você orar, você vai falar para o Senhor do teu jeito, mas o Espírito Santo ele vai traduzir as tuas palavras e vai fazer com que o Senhor vai ajudar ao Senhor a te perdoar, porque a gente não sabe nem como falar com Deus, a verdade é essa. Então que nessa noite você entenda que a luz do mundo, a verdade está no nosso meio e Ele quer muito te ajudar. Amém. 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 Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, teu trabalho, as obras de tuas mãos, os lugares onde você pisa, não é? Para a glória do nome do Senhor. Já sabe, gostou do conteúdo? Dá glória a Deus, porque Ele é o responsável por isso. Se você acha que a gente merece, deixa aí o teu like, faz um comentário sobre o que foi falado, deixa aí uma sugestão para o tema do próximo vídeo, tá bom? E assim que a gente puder, a gente vai fazer o vídeo aí para colocar no ar aí, para a glória do nome do Senhor. Nós já temos aí mais de 1.800 visualizações, é isso? Mais ou menos. Né? Mais de 1.800 visualizações, só 1.600 no último mês. Eu andei olhando lá no estúdio, 1.600 no último mês, não é? Isso tudo para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa continuar te abençoando rica e abundantemente, em nome de Jesus.